O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 5. O salário. Capítulo 17. Transformação do valor ou preço da força de trabalho em salário. Páginas 605 a 612. Na superfície da sociedade burguesa, o salário do trabalhador aparece como o preço do trabalho, como determinada quantidade de dinheiro paga por uma determinada quantidade de trabalho. Fala-se aqui do valor de trabalho e sua expressão monetária é denominada por seu preço necessário ou natural. Por outro lado, fala-se dos preços de mercado do trabalho, isto é, de preços que oscilam acima ou abaixo de seu preço necessário. Mas o que é valor de uma mercadoria? A forma objetiva do trabalho social gasto em sua produção. E como medimos a grandeza de seu valor? Pela grandeza do trabalho nela contido. Como podemos determinar o valor, por exemplo, de uma jornada de trabalho de 12 horas? Pelas 12 horas de trabalho contidas numa jornada de trabalho de 12 horas, o que é uma absoluta tautologia. Nota 21. O senhor Ricardo é bastante engenhoso para evitar uma dificuldade que à primeira vista parece ameaçar sua teoria, a saber de que o valor depende da quantidade de trabalho empregada na produção. Se nos atemos estritamente a esse princípio, dele se segue que o valor do trabalho depende da quantidade de trabalho empregada em sua produção, o que é evidentemente um absurdo. Por isso, Ricardo, mediante uma hábil manobra, faz com que o valor do trabalho dependa da quantidade de trabalho exigida para a produção do salário. Ou, em suas próprias palavras, sustenta que o valor do trabalho deve ser estimado pela quantidade de trabalho necessária para produzir o salário, e entende com isso a quantidade de trabalho necessária à produção do dinheiro ou das mercadorias, dados ao trabalhador. Isto é o mesmo que dizer que o valor do pano é estimado não segundo a quantidade de trabalho empregado em sua produção, mas segundo a quantidade de trabalho empregada na produção da prata que é dada em troca do pano. Bailey, A Crítica da Dissertação da Natureza, volume, página 50 e 51. Para ser vendido no mercado como mercadoria, o trabalho teria ao menos de existir antes de ser vendido. Mas se o trabalhador pudesse dar ao trabalho uma existência independente, o que ele venderia seria uma mercadoria e não trabalho. Nota 22. Se chamais o trabalho de mercadoria, não é como uma mercadoria que primeiro é produzida a fim de ser trocada e depois levada ao mercado, no qual tem de ser trocada por outras mercadorias de acordo com suas respectivas quantidades, então disponíveis no mercado. O trabalho é criado no momento em que é levado ao mercado, ou melhor, é levado ao mercado antes de ser criado. Páginas 75 e 76. Abstraindo dessas contradições, uma troca direta de dinheiro, isto é, de trabalho objetivado por trabalho vivo, ou anularia a lei do valor, que só se desenvolve livremente com base na produção capitalista, ou anularia a própria produção capitalista, fundada precisamente no trabalho assalariado. Suponha, por exemplo, que a jornada de trabalho se represente num valor monetário de 6 shillings. Havendo troca de equivalentes, o trabalhador receberá 6 shillings pelo trabalho de 12 horas. O preço de seu trabalho será igual ao preço de seu produto. Nesse caso, ele não produzirá nenhum mais valor para o comprador de seu trabalho, ou 6 shillings. Os 6 shillings não se transformarão em capital, e o fundamento da produção capitalista se desvanecerá. Mas é precisamente sobre esse fundamento que o trabalhador vende seu trabalho, e que este é trabalho assalariado. Ou não, ou então, ele recebe por 12 horas de trabalho menos de 6 shillings, isto é, menos de 12 horas de trabalho. Nesse caso, 12 horas de trabalho se trocam por 10 horas ou 6 horas de trabalho, etc. Essa equiparação de grandezas desiguais não se limita a suprimir a determinação do valor. Tal contradição, que suprime a si mesma, não pode ser de modo algum enunciada ou formulada como lei. Nota 23. Se consideramos o trabalho como uma mercadoria e o capital o produto do trabalho como outra,
Concluímos que se os valores dessas duas mercadorias fossem regulados por quantidades iguais de trabalho, uma dada quantidade de trabalho seria trocada pela quantidade de capital que tivesse sido produzida pela mesma quantidade de trabalho. O trabalho passado seria trocado pela mesma quantidade de trabalho presente. Mas o valor do trabalho, em relação a outras mercadorias, não é determinado por quantidades iguais de trabalho. Wakefield, em sua edição de Adam Smith, Londres, 1835, volume 1, página 230 e 31, nota. De nada adianta reduzir essa troca de mais trabalho por menos trabalho, da diferença formal que nos esclarece que num caso ele é trabalho objetivado e no outro é trabalho vivo. Nota 24. Mais uma versão da contrato social ou do contrato social, de modo que ele sempre trocasse. Seria necessário chegar a um acordo, mais uma versão do contrato social, de modo que ele sempre trocasse trabalho realizado por trabalho a realizar. O último, o capitalista, teria de receber um valor maior que o primeiro, o trabalhador. Sismon, Genebra, 1803, tomo 1, página 37. Isso é tanto mais absurdo pelo valor de uma mercadoria não ser determinada pela quantidade de trabalho realmente objetivada nela, mas pela quantidade de trabalho vivo necessário para sua produção. Digamos que uma mercadoria represente 6 horas de trabalho, caso surjam invenções que permitam produzi-la em 3 horas, o valor da mercadoria já produzida também se reduzirá pela metade. Ela representa agora 3 horas de trabalho social, necessários em vez de 6 horas de antes. O que determina sua grandeza de valor é, portanto, a quantidade de trabalho requerido para sua produção e não sua forma objetivada. No mercado, o que se contrapõe diretamente ao possuidor de dinheiro não é, na realidade, o trabalho, mas o trabalhador. O que este último vende é sua força de trabalho, mas seu trabalho tem início efetivamente e a força de trabalho já deixou de lhe pertencer, não podendo mais, portanto, ser vendida por ele. O trabalho é a substância e a medida imanente dos valores, mas ele mesmo não tem valor nenhum. Nota 25. O trabalho, medida exclusiva de valor, o criador de toda a riqueza, não é uma mercadoria. Rudkiskin, citação, página 186. Na expressão valor do trabalho, o conceito de valor não só se apagou por completo, mas converteu-se em seu contrário. É uma expressão imaginária, como o valor da terra. Essas expressões imaginárias surgem, no entanto, das próprias relações de produção. São categorias para as formas em que se manifestam relações essenciais. Que em sua manifestação, as coisas frequentemente se apresentem invertidas é algo conhecido em quase todas as ciências, menos na economia política. Nota 26. Ao contrário, explicar tais expressões como mera licença poética apenas revela a impotência da análise, contra a frase de Proudhon. Diz-se que o trabalho é um valor, não como mercadoria propriamente dita, mas como vista aos valores que, segundo se supõe, nela estão contidos potencialmente. O valor do trabalho é uma expressão figurada, etc. Observei no trabalho mercadoria, que é de uma realidade assustadora. Ele vê apenas uma elipse gramatical. Logo, toda a sociedade atual, fundada sobre o trabalho mercadoria, está doravante fundada sobre uma licença poética, sobre uma expressão figurada. Se a sociedade quer eliminar todos os inconvenientes que a afligem, pois bem, que elimine, então, as expressões malsonantes, que modifiquem a linguagem, e para isso basta que ela se dirija à academia e lhe solicite uma nova edição de seu dicionário. Karl Marx, Miséria da Filosofia, página 34, edição de seu dicionário. Página 34 e 35. Mais cômodo ainda, naturalmente, é não entender por valor absolutamente nada. Desse modo, é fácil incluir nessa categoria tudo o que se queira, como, por exemplo, sei o que é valor. Resposta, aquilo que uma coisa vale. E o que é preço? Resposta, o valor de uma coisa expresso em dinheiro. E por que o trabalho da terra tem um valor? Porque se lhe atribui um preço. Portanto, o valor é
uma coisa é o que uma coisa vale, e a terra tem um valor porque seu valor é expresso em dinheiro. Esse é, em todo caso, um método muito simples de se compreender o porquê e o em razão de que das coisas. A economia política clássica tomou emprestada a vida cotidiana de modo acrítico. A categoria preço do trabalho para em seguida perguntar-se como esse preço é determinado. Ela logo reconheceu que a variação na relação entre oferta e demanda nada esclarece acerca do preço do trabalho, assim como de qualquer outra mercadoria, além de sua variação, isto é, a oscilação dos preços de mercado abaixo ou acima de certa grandeza. Se a oferta e demanda coincidem, cessa mantendo-se iguais as demais circunstâncias, a oscilação de preço. Mas então oferta e demanda cessam também de explicar qualquer coisa. Quando oferta e demanda coincidem, o preço do trabalho é determinado independentemente da relação entre procura e oferta, quer dizer, é seu preço natural, que desse modo tornou-se o objeto que realmente se deveria analisar. Ou ela tomou um período mais longo de oscilação do preço de mercado, por exemplo, um ano, e verificou que suas altas e baixas se compensavam numa grandeza média, numa grandeza constante. Esta última tinha naturalmente de ser determinada de outro modo, que não por suas próprias oscilações, que se compensam umas às outras. Esse preço que predomina sobre os preços ocidentais obtidos pelo trabalho no mercado e os regula o preço necessário, Fisiocratas, ou preço natural do trabalho, Adam Smith, só podia ser, como no caso das outras mercadorias, seu valor expresso em dinheiro. E assim, por meio dos preços acidentais do trabalho, a economia política acreditou poder penetrar em seu valor, como no caso das demais mercadorias. Esse valor continuou a ser determinado pelos custos da produção. Mas, em que consistem os custos de produção do trabalhador, isto é, os custos para produzir ou reproduzir o próprio trabalhador? Inconscientemente, essa questão assumiu para a economia política o lugar da questão original, já que nos diz respeito aos custos de produção do trabalho enquanto tais. Ela girava num círculo vicioso e não progrediu um passo sequer. Portanto, o que ela chama de valor do trabalho é, na verdade, o valor da força de trabalho que existe na personalidade do trabalhador, e é tão diferente de sua função, o trabalho, quanto uma máquina de suas operações, ocupada com a diferença entre os preços de mercado do trabalho e seu assim chamado valor, com a relação entre esse valor e a taxa de lucro, e entre ele os valores mercadoria, produzidos mediante o trabalho. A economia política nunca descobriu que o curso da análise não só tinha evoluído dos preços do trabalho no mercado a seu valor presumido, mas chegara a dissolver novamente esse mesmo valor do trabalho no valor da força de trabalho. A inconsciência acerca desse resultado de sua própria análise, a aceitação acrítica das categorias, valor do trabalho, preço natural do trabalho, etc., como expressões adequadas e últimas das relações de valor considerada, enredou a economia política clássica, como veremos mais adiante, em confusões e contradições insolúveis, ao mesmo tempo que ofereceu à economia vulgar uma base segura de operações para sua superficialidade, fundada no princípio do culto das aparências. Vejamos, em primeiro lugar, como o valor e os preços da força de trabalho se apresentam nessa forma transformada como salário. Soubemos que o valor diário da força de trabalho é calculado sobre a base de certa duração da vida do trabalhador, a qual corresponde a certa duração da jornada de trabalho. Suponha que a jornada de trabalho habitual seja de 12 horas e o valor diário da força de trabalho seja de 3 shillings, expressão monetária de um valor em que se apresentam 6 horas de trabalho. Se o trabalhador recebe 3 shillings, ele recebe o valor de sua força de trabalho mantida em funcionamento durante 12 horas. Ora, se esse valor diário da força de trabalho for expresso com o valor do trabalho realizado durante uma jornada, teremos a fórmula: o trabalho de 12 horas tem um valor de 3 shillings. O valor da força de trabalho determina, assim, o valor do trabalho, ou, expresso em dinheiro, o preço necessário do trabalho, se ao contrário o preço da força de trabalho diferir de seu valor. O mesmo ocorrerá com o preço do trabalho, em relação ao seu assim chamado valor. Dado que o valor do trabalho é apenas uma expressão irracional para o valor da força de trabalho, conclui-se evidentemente que o valor do trabalho tem de ser sempre menor que seu produto de valor, pois o capitalista sempre faz a força de trabalho funcionar por mais tempo do que o necessário para a reprodução do valor desta última.
No exemplo anterior, o valor da força de trabalho mantida em funcionamento durante 12 horas é de 3 shillings, valor para cuja produção ela precisa de 6 horas. Seu produto de valor, em contrapartida, é de 6 shillings, pois ela funciona na realidade durante 12 horas e seu produto de valor não depende de seu próprio valor, mas da duração de seu funcionamento. Chegamos assim ao resultado à primeira vista absurdo, de que um trabalho que cria um valor de 6 shillings tem um valor de 3 shillings. Nota 27. Contribuição à crítica da economia política, página 40. Em que anuncio que a análise do capital deve resolver o seguinte problema: como a produção fundada no valor de troca, determinado por sua vez pelo simples tempo de trabalho, conduz ao resultado de que o valor de troca do trabalho é menor do que o valor de troca de seu produto. Vemos, além disso, o valor de 3 shillings que se representa a parte paga da jornada de trabalho, isto é, o trabalho de 6 horas, aparece como valor ou preço da jornada de trabalho total de 12 horas, que contém 6 horas não pagas. A forma salário extingue, portanto, todo vestígio da divisão da jornada de trabalho em trabalho necessário mais trabalho, em trabalho pago e trabalho não pago. Todo trabalho aparece como trabalho pago. Na Corvéia, o trabalho do servo para si mesmo e seu trabalho forçado para o senhor da terra se distinguem, de modo palpavelmente sensível, tanto no espaço como no tempo. No trabalho escravo, mesmo a parte da jornada de trabalho em que o escravo apenas repõe o valor de seus próprios meios de subsistência, o que, portanto, ele trabalha de fato para si mesmo, aparece como trabalho para seu senhor. Todo o seu trabalho aparece como trabalho não pago. Nota 28. Durante a Guerra Civil Americana, o Morning Star, órgão livre cambista de Londres, ingênuo até a estupidez, reafirmou repetidas vezes, com a maior indignação moral possível, que os negros dos Estados Confederados trabalhavam completamente de graça. Ele deveria ter tido a amabilidade de comparar os custos diários de um desses negros, como, por exemplo, os de um trabalhador livre nos Estados de Londres. Os Estados Confederados da América foram formados em 1861, no Congresso de Montgomery, por 11 estados escravistas do Sul. Os rebeldes tinham como objetivo a manutenção da escravidão e sua ampliação a todo o território dos Estados Unidos, da América. Em 1861, eles deram início à Guerra Civil, Guerra de Secessão, contra a União. Com a derrota e capitulação dos Estados Sulistas, em 1865, a Confederação foi dissolvida e a União restabelecida. Nota 1000. No trabalho assalariado, ao contrário, mesmo o mais trabalho ou trabalho não pago aparece como trabalho pago. No primeiro caso, a relação de propriedade oculta o trabalho do escravo para si mesmo. No segundo, a relação monetária oculta o trabalho gratuito do assalariado. Compreende-se, assim, a importância decisiva da transformação do valor e do preço da força de trabalho na forma salário ou em valor de preço do próprio trabalho. Sobre essa forma de manifestação que torna invisível a relação efetiva e mostra precisamente o oposto dessa relação, repousam todas as noções jurídicas, tanto do trabalhador como do capitalista, todas as mistificações do modo de produção capitalista, todas as suas ilusões de liberdade, todas as tolices apologéticas da economia vulgar. Se a história universal precisa de muito tempo para descobrir o segredo do salário, não há, em contrapartida, nada mais fácil de compreender do que a necessidade, as raisons d'être, ou razões de ser, dessa forma de manifestação. Inicialmente, o intercâmbio entre capital e trabalho apresenta-se à percepção exatamente do mesmo modo como a compra e a venda de todas as outras mercadorias. O comprador dá certa soma em dinheiro e o vendedor um artigo diferente de dinheiro. Nesse fato, a consciência jurídica reconhece, quando muito, uma diferença material, expressa em fórmulas juridicamente equivalentes. Nota do tradutor. Dou para que des, dou para que faças, faça para que des e faço para que faças. Fórmulas do dinheiro romano estabelecidas no Digesto, livro 19, item 5, nota do tradutor. Além disso, como o valor de troca e o valor de uso são em si mesmos grandezas incomensuráveis,
As expressões valor do trabalho e preço do trabalho não parecem ser mais irracionais do que as expressões valor do algodão e preço do algodão. Acrescente-se a isso o fato de que o trabalhador é pago depois de ter fornecido seu trabalho. Em sua função como meio de pagamento, o dinheiro realiza, porém, a posteriori, o valor ou o preço do artigo fornecido, ou seja, no caso presente, o valor ou o preço do trabalhador fornecido. Finalmente, o valor de uso que o trabalhador fornece ao capitalista não é, na realidade, sua força de trabalho, mas sua função, um determinado trabalho útil, como o trabalho do alfaiate, do sapateiro, do fiandeiro, etc. Que esse mesmo trabalho, sob outro ângulo, seja o elemento geral criador de valor, elemento que o distingue das demais mercadorias, é algo que está fora do alcance da consciência ordinária. Se nos colocarmos do ponto de vista do trabalhador, que em troca de 12 horas de trabalho recebe, por exemplo, o produto do valor de 6 horas de trabalho, digamos 3 shillings, veremos que para ele seu trabalho de 12 horas é na verdade um meio que lhe permite comprar 3 shillings. O valor de sua força de trabalho pode variar com o valor de seus meios habituais de subsistência, de 3 para 4 shillings, de 3 para 2 shillings, ou permanecendo igual ao valor de sua força de trabalho, seu preço, em decorrência da relação variável entre a oferta e a demanda, pode aumentar a 4 shillings ou diminuir a 2 shillings. Mas o trabalhador fornece sempre 12 horas de trabalho, razão pela qual toda variação na grandeza do equivalente que ele recebe aparece-lhe necessariamente como variação de valor ou preço de suas 12 horas de trabalho. Inversamente, essas circunstâncias induziu Adam Smith, que considerava a jornada de trabalho como uma grandeza constante, a sustentar que o valor de trabalho é constante, embora o valor dos meios de subsistência varie e a mesma jornada de trabalho se represente, por isso, em mais ou menos dinheiro para o trabalhador. Nota 29. Adam Smith alude à variação da jornada de trabalho apenas ocasionalmente quando trata do salário por peça. Se, por um lado, consideramos o capitalista, vemos que ele quer obter o máximo possível do trabalho pela menor quantidade possível de dinheiro. Do ponto de vista prático, portanto, interessa-lhe somente a diferença entre o preço da força de trabalho e o valor criado para seu funcionamento. Mas ele procura comprar todas as mercadorias o mais barato possível, acreditando encontrar a razão de seu lucro no simples logro no ato de comprar abaixo do valor e vender acima dele. Daí que ele não compreenda que se existisse realmente algo como o valor do trabalho e se ele pagasse realmente esse valor, não existiria nenhum capital e seu dinheiro não se transformaria em capital. Além disso, o movimento efetivo do salário representa fenômenos que parecem demonstrar que o que é pago não é a força de trabalho, mas o valor de sua função, do próprio trabalho. Podemos reduzir esses fenômenos a duas grandes classes. Primeira, variação do salário quando varia a duração da jornada de trabalho. Poder-se-ia concluir, do mesmo modo, que o que é pago não é o valor da máquina, mas o de sua operação, pois custa mais alugar uma máquina por uma semana do que por um dia. Segunda, a diferença individual entre os salários se diversos trabalhadores que executam a mesma função. Segunda, a diferença individual entre os salários de diversos trabalhadores que executam a mesma função. Essa diferença individual encontra-se também, mas sem motivos para ilusões, no sistema escravista, no qual a própria força de trabalho é vendida franca e livremente, sem floreios. A única diferença é que a vantagem de uma força de trabalho superior à média ou a desvantagem de uma força de trabalho inferior à média recai no sistema escravista, sobre o proprietário de escravos, ao passo que no sistema do trabalho assalariado ela recai sobre o próprio trabalhador, pois nesse último caso sua força de trabalho é vendida por ele mesmo e no primeiro caso por uma terceira pessoa. De resto, com a forma de manifestação, valor e preço do trabalho, ou salário, em contraste com a relação essencial que se manifesta, isto é, com o valor do preço da força de trabalho, ocorre o mesmo que com todas as formas de manifestação e seu fundo oculto. As primeiras se reproduzem de modo imediatamente espontâneo, com formas comuns e correntes de pensamento. O segundo tem de ser primeiramente descoberto pela ciência. A economia política clássica chega muito próxima da verdade, ou da verdadeira relação das coisas, porém sem formulá-la conscientemente. Ela não poderá fazê-lo enquanto estiver coberta com sua pele burguesa.